Rodolfo, eu já li entrevistas tuas em que tu dizias que mesmo fazendo muito sucesso na época dos Raimundos, tu sentia um vazio, né? Tinha um vazio dentro de ti. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, o que é, porque muitos músicos, quando trocam de caminho, Kelly, às vezes tem um receio de cair na irrelevância, né? Tem medo de perder o sucesso, ou de perder aquela êxtase, né, de todo mundo, e isso mexe com a nossa vaidade também, né, Rodolfo? Eu queria saber como é que tu faz essa troca, assim, sabe? De ter perdido talvez tanta popularidade como talvez teve numa época, mas agora tu te comunica com muita gente, assim, mas é com um nicho um pouco mais específico, mas parece que aquele vazio que tu sentia, ele foi preenchido. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso de um modo geral. De certa forma, cara, a gente vai crescendo, aquela fase da adolescência onde a gente vai descobrindo os nossos sonhos, né? A descoberta dos nossos sonhos é muito importante. E a gente passa, então, a sonhar em tempo integral. No meu caso, o meu sonho aconteceu, ele virou realidade. Eu pude, cara, viver da música e estar completamente inserido nessa cultura. Mas existe um preço que se paga quando você age de forma irresponsável consigo mesmo, né? Com o seu próprio corpo, com a sua própria vida. E, cara, tudo aquilo que eu busquei não tirava a tristeza, a dor de saber que tá errado, de saber que tá no caminho errado, né? E assim, como você me falou a respeito de muita gente não abre mão de sucesso, cara, é uma coisa interessante, porque eu olho pra minha história e eu não penso que eu perdi a fama, eu deixei ela. E assim, hoje eu posso usar isso de uma forma positiva, porque que aqueles que me vejam, que enxerguem algo maior, né? Que enxerguem algo divino, que é Deus usando os seus filhos, usando o seu povo, né? Então, assim, eu tenho muita tranquilidade com isso, porque eu tô fazendo uma coisa que é verdade, que bate dentro do meu coração, bate muito forte. E, cara, esse tempo novo de voltar aos palcos tem sido maravilhoso, porque encontrar as pessoas só potencializa essa verdade. Gabriel. Rodolfo, existe uma imagem recorrente, né, assim, de que o roqueiro precisa viver o excesso, droga, álcool, noite sem fim, e tu rompeu radicalmente com isso. Hoje, olhando para trás, tu acha que esse mundo ia te consumir se você não tivesse feito essa ruptura? Eu acho que eu estava sendo já consumido, tá? Eu creio que Deus me pegou ali quando eu estava meio que nos 48 de segundo tempo, sabe? Eu creio muito nisso. Talvez essa cultura ela enfatize tanto os excessos, porque é uma música contestadora, é uma música que, cara, na forma mais positiva, ela traz denúncias muito relevantes a respeito da sociedade, mas ela também vem com muita rebeldia, e às vezes vem aquele negócio de testar limite, né, de você, não é uma regra, não é obrigatório ser dessa forma, infelizmente é um erro que muitos cometem. Hoje, poder estar fazendo música de novo, cara, nesse esquema de estar em aeroporto, de estar, dando entrevista para a rádio e estar com uma vida completamente diferente, isso para mim, cara, me lembra o tempo inteiro que foi a melhor escolha que eu podia fazer. Teve um clique, Rodolfo, a gente entrevistou, para contextualizar, recentemente o padre Fábio de Mello, uma alma elevada, né? Uma alma que inspira milhões de pessoas no Brasil. E ele teve um processo muito forte de depressão. Ele diz que começa quando a irmã dele se matou, né? Cometeu suicídio, ele perde a mãe, ele dá esse clique e mesmo no processo depressivo dele, né? De depressão que ele sofreu, ele começa a entender que precisava de uma ajuda médica, psiquiátrica, de vencer a depressão, não só pelo esforço e pela vontade, mas de algo químico no cérebro, né? E conta pra gente, no teu caso, teve algum clique, assim, algum momento em que tu disse, não, eu vou precisar mudar? Cara, eu não sabia o tanto que eu precisava de mudança. Isso foi um treco, assim, que só me faz agradecer ainda mais a Deus, sabe? Porque eu tava dentro da minha vida louca, vivendo um dia de cada vez, sem pensar no amanhã. De repente eu comecei a manifestar sintomas de enfermidade no meu corpo. E por ser filho de pai e mãe médicos, eu escondi isso de todo mundo, porque eu não queria que ninguém se metesse na minha vida me mandando fazer exame. Ou seja, eu não queria ter Cara, eu comecei a perder muito peso,
A magreza veio assim de uma forma que estava assustador, muita gente inclusive perguntando se eu estava doente, essas coisas. Uma dor de estômago que não passava e, cara, apareceram muitos caroços no meu corpo, principalmente na região das axilas e da virilha, né? Sistema linfático. E, cara, isso estava me destruindo, porque era um recado diário e ininterrupto de que tinha alguma coisa muito errada dentro de mim, né? Mas aquilo não me atraiu para Deus. Aquilo ali foi com que eu definhasse, sabe? Que tipo desfalecesse. Só que o pior de tudo era que eu estava perdendo o amor da minha vida, que era a Alexandra, né? A minha esposa, a gente era namorado na época e, cara, tá perdendo o nosso relacionamento, para mim era a coisa mais dolorosa de todas. E foi, ela tomou a atitude de buscar Deus primeiro. E, cara, em algumas semanas ou alguns meses, Deus me deu uma experiência maravilhosa com ele também. Então, a partir daí, eu comecei a ver o mundo com outros olhos, né? Você começa a ver a vida de outros olhos, começa a ver as pessoas com outros olhos. E isso te faz crescer bastante, sabe? Você abrir o teu coração para aprender algo novo. Rodolfo, a gente percebe, enquanto tu falas, assim, tem uma serenidade na tua voz, até uma certa comoção, a gente percebe que tu fica emocionado de lembrar desses momentos. E essa serenidade, essa suavidade com que tu fala, ela, claro, ela contrasta com aquela agressividade que era muito própria dos Raimundos, né, lá nos anos 90, e que foi muito marcante para minha geração, né? Então, teve músicas ali que eram praticamente, assim, hinos da iniciação sexual adolescente, né? Puteiro em João Pessoa, por exemplo. Eu queria saber como é que tu enxerga hoje aquilo, né? Porque a gente vê que tu é muito diferente daquilo hoje. Tu tem carinho por aquele momento ou tu tem até algum tipo de constrangimento em relação à linguagem que tu usava, a maneira como falava, a agressividade, Sim. como eu digo, a fúria que era própria daquela banda. Como é que tu enxerga? Cara, é algo que eu não repetiria hoje, né? Assim, hoje eu tenho muito mais paz com o meu passado, no sentido de que, cara, aquilo era o que eu sabia, era o que eu entendia, era o que eu achava certo, era o que eu achava bonito. Eu estava a minha cabeça pensava daquele jeito. Só que a partir do momento em que você começa a experimentar coisas novas e você conhece a verdadeira vida, você começa a conhecer a essência daquilo que realmente importa, cara, seus olhos é como se eles fossem atraídos para outro lugar, sabe? Como se você começasse realmente a mudar de rumo, a mudar de caminho. E eu fico feliz de ouvir que vocês sentem comoção na minha voz, porque Jesus é vivo, né, cara? E a gente, quando fala dele, a gente está falando da vida na sua melhor, na sua forma mais plena, né? A vida se manifesta. É o que eu quero viver, é o que eu quero cantar, é sobre o que eu quero falar, a respeito dessa vida que um dia me transformou. Eu amo ver isso acontecendo na vida dos outros. E sabe, eu estava pensando, né? Na Bíblia a gente tem exemplos de conversão, né? O apóstolo Paulo, que fala muito de caridade, ele é alguém que em determinado momento ele cai do cavalo e olha só, né? Que metáfora, ele cai do cavalo e ele entende que precisava mudar e se torna um dos grandes propulsores do cristianismo, da fé, do amor, da caridade. Ver como a conversão, a mudança, a transformação é algo fantástico, né, Rodolfo? Falando do apóstolo Paulo, é uma conversão que muda o mundo, né? Exatamente. A conversão dele mudou o mundo. A pessoa que orou por Paulo no dia do seu encontro com Deus, 3 dias antes, né? Foi um homem chamado Ananias, que na Bíblia ele só aparece naquela hora e só ganhando esse cara para Jesus. Ele só ganhou Paulo para Jesus só. Apenas um reforço desse pro time, né? Apenas um reforço, exatamente, a contratação básica, assim. E a gente entende que a gente está continuando algo que Jesus começou, né? E da forma que for. No meu caso é através da arte. Nesse momento, eu tenho sentido de dar atenção para minha música e através dela compartilhar essa mensagem, porque assim toca a gente bem diferente. E quando levar isso para música, bom, para quem pegou a conversa no meio, né? A gente está falando com o Rodolfo, que foi, eu uso, né, essa expressão, né, esse
esse crédito que foi o vocalista do Raimundos, porque ele é muito forte, né? E hoje tem uma construção e uma validação de carreira para música da fé, né? Para música religiosa, mas mais do que isso, né? Para uma música espiritual. E quando é que tu decidiu fazer isso? Porque uma coisa seria transformar, né? Seria mudar e tá tudo lindo, mas de repente tu leva para música, para o palco, que é mais ousado ainda. A arte, ela serve para isso, né? Para mostrar beleza, né? Para trazer esses detalhes da criação de uma forma extremamente bela. E para mim é uma dádiva poder ser compositor, ser músico e viver disso, sabe? Porque eu creio que não há nada mais belo do que aquilo que é puro, do que aquilo que é luz, né? E aquilo que é leve. Eu amo essa expressão porque luz, em inglês, é light, né? É a mesma palavra para leve. Não tem nada mais poderoso e mais leve do que a luz. Então, quando isso se manifesta, cara, coisas começam a acontecer. Então, era um sonho, sabe? Para poder usar a minha arte para fazer diferença na vida de alguém, sabe? Para mim, uma das coisas mais gratificantes que tem é quando eu encontro pessoas que falam, cara, tua música me ajudou. Cara, para mim isso é zerar a vida, né? É zerar a vida, tipo, não preciso de mais nada, né? Rodolfo, a gente infelizmente está com o tempo se encerrando aqui, mas eu não quero deixar de perguntar uma coisa que é em relação a um certo preconceito que a gente vê com evangélicos, cara. Tu percebe isso? Que é assim, péssimo, aliás. De uma certa visão de que evangélico tudo pensa de determinada forma. Evangélico tudo votou em determinada pessoa. Isso é um preconceito, que é um conceito prévio que se tem sobre uma pessoa sem conhecê-la, né? Tu sente isso? Cara, isso existe, todo mundo sabe, né? Infelizmente o mundo todo tá desse jeito, tá todo mundo muito estereotipado, né? Não dá nem... Às vezes fica até difícil de você repreender alguém que tem uma ideia pré-concebida de outro, porque todo mundo fazendo tudo tão enlatado que realmente fica fácil você se acomodar e não conhecer as pessoas, né? Esse tipo de preconceito, cara, sempre existiu, mas se não for por isso, seria por outro motivo. Acho que eu sinceramente eu nem presto atenção nessas coisas, não. O que eu tenho experimentado mais hoje em dia é respeito, sabe? É incrível falar isso. Assim, no começo, quando eu assumi minha fé, todo mundo fez muita piada, brincou com a minha cara, porque falava, isso tem prazo de validade. Mas o tempo passou e eu vi que esse tempo que passou deu crédito. E então hoje as pessoas tratam com muito mais respeito, sabe? E eu também, eu procuro, cara, levar essa mensagem da maneira mais leve possível. Eu sou humano, não tento me fazer de anjo, sabe? Tenho minhas falhas, preciso de Salvador, como todo mundo, sabe? E eu acho que a leveza, ela se torna algo que deixa o ser mais atraente do mundo ainda mais atraente. Cara, eu quero te agradecer muito pela entrevista generosa, né? Quando a gente tem alguém que ilumina o nosso dia, às vezes o convidado vem e fica um pouco reticente, que tá tudo bem também, né? Cada um tem a sua personalidade, mas eu acho que a tua grandeza aqui demonstra o porquê do teu sucesso, né? E porquê da gente lembrar com muito carinho. Rodolfo aqui com a gente, que foi vocalista do Raimundos e hoje está com uma carreira voltada à música para Deus. O primeiro show no Rio Grande do Sul será no Centro de Eventos da Henriques, né? Super conhecido, no Teatro da Henriques, aqui em Porto Alegre, nessa sexta, 8 horas da noite. Também conhecido como hoje. Hoje às 8 da noite, então corra, porque é uma oportunidade lá na Henriques. E no sábado, também conhecido como amanhã, será a vez de Caxias do Sul, UX Teatro, às 19 horas. Os ingressos estão disponíveis, só que quando a gente fala no timeline, eles esgotam. Então corre, que são os últimos ingressos para você curtir essa pessoa, essa música e quem sabe ser tocado, né, também para essa transformação. Querido, um beijo grande, sucesso ainda mais e obrigada pela participação aqui no Timeline. Obrigado, Rodolfo.
Valeu. Muito obrigado, Kelly, PG, Gabriel, muito obrigado. Reforçando aos ouvintes, muito obrigado por terem paciência de me ouvir. E esse fim de semana estaremos aí no Rio Grande do Sul. É legal lembrar que, como os shows são em teatros, às vezes tem pais que querem levar os filhos, os menores de idade são bem-vindos, desde que estejam acompanhados dos pais. Então, isso era legal a gente falar. E quem quiser saber dos ingressos, acesse o meu site, que é o www.rodolfoabrantes.com.br, e lá tem o link para todas as cidades. Espero que a gente se veja em breve.